Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Síndrome Canadá e hoje eu tenho duas convidadas comigo. Eu tenho a Elisa e a Marina, que gentilmente concederam, né, esse tempinho delas aqui, precioso aqui no Canadá, pra gente bater um papinho sobre troca de status no Canadá, né? As duas chegaram aqui como visitante e tiveram a troca de status aprovado estando aqui dentro do Canadá, não tiveram que sair, não tiveram que mandar documentação para o Brasil, foi feito tudo internamente. Nem na fronteira, na verdade, foram para buscar os permits, tá? Porque é um processo feito integralmente dentro do Canadá. É claro, são duas histórias completamente diferentes, né? Então elas estão aqui para compartilhar um pouquinho com vocês como é a história com o Canadá, onde começou, como é que vocês chegaram aqui. Conta pra gente um pouquinho. Tá, eu, no meu caso, eu vim no Canadá há 10 anos atrás, né, e me apaixonei pelo Canadá. E há 7 anos o meu irmão veio definitivamente morar aqui. E desde então sempre tinha aquela vontade de vir, né, de tentar a vida aqui, de aprimorar o inglês, enfim. E então acabou que surgiu essa oportunidade de vir com a minha família, meu marido e meu filho, que é um filho de 2 anos. E estamos aqui. Infelizmente, viemos mal assessorado no Brasil. Conta como é que foi. Então, primeiramente, você decidiu vir como visitante, você tirou o visto, você tirou o ETA, como foi esse processo? Tá, eu não decidi vir como visitante. Ok. Eu queria vir como estudante, na Ok, verdade. que era o plano inicial, Isso. ok, perfeito. Mas, como eu disse, fui mal assessorada e falaram que não valeria a pena eu vir como estudante, ter um visto de 8 ou 9 meses para estudar inglês. Porque se meu marido e meu filho viessem como visitantes, aos 6 meses eles teriam que ir embora e eu ia ficar sem eles. Então foi isso que... Opa, como assim? Ok. Como eu vou ter que, né, me separar deles, enfim. Então vim com o ETA, porque eu já tinha vindo para o Canadá, então tive acesso ao ETA, então vim com ele. E, enfim, chegando aqui, tive problemas no aeroporto e carimbaram o nosso passaporte para... com 1 mês a gente voltar, que era a data da nossa passagem de volta. Tá, então quando você veio, Marina, você já tinha um curso de inglês? Já tinha um curso de inglês. Tá, e você apresentou essa carta na sua entrada, então, na verdade você veio, você, o seu marido, o seu filho e a sua mãe veio acompanhando também. E o oficial provavelmente achou estranho, porque estava todo mundo vindo, né, quando você estava fazendo somente o curso. Exatamente. Então, por esse motivo, eu não quis falar que eu ia estudar inglês, porque eu fiquei receosa deles acharem estranho, né? Como assim? Minha mãe, o filho, o pai e a menina não vai estudar inglês? Não citei, disse que ia visitar o meu irmão, ia passar 1 mês, que era a nossa passagem de volta. Ok, perfeito. Então eles carimbaram o nosso passaporte para voltar. Ok, tá. E o que aconteceu depois disso? Então, nesse primeiro mês, a gente ficou na correria para estender o nosso visto. E acabou que fui procurar uma outra uma agência para me ajudar nesse processo, porque a Celina você estava nesse tempo, estava dando umas palestras no Brasil, então eu não tinha acesso a você. Então procurei outra consultoria e me informaram que infelizmente não ia poder estudar. O que não é verdade. Exato. Eu não ia poder estudar, mas até então eu não sabia, né? Confiei. Porque como eu estava fazendo extensão, eu não teria mais direito a aulas de estudo. Tá, então só essa questão da Marina, tá? Apesar dela ter entrado no Canadá como visitante, ok? A entrada como visitante permite que ela estude nos primeiros 6 meses. Então, mesmo que tenham dado somente 1 mês para ela, ao pedir a extensão, ela poderia continuar estudando até completar os 6 meses da estadia dela. Então, quando ela voltou, na verdade, quando eu voltei de viagem do Brasil e ela veio fazer a consulta, a gente levantou, na verdade, qual era o propósito dela, qual era a intenção, etc, etc. Eu falei, vamos lá, você quer transformar o seu visto de visitante para estudante? Existe uma maneira de fazer isso internamente. Até porque, durante a nossa consulta, a gente levanta algumas outras questões, né? Formação, experiência de trabalho, comprovação financeira, laços com o Brasil, e a gente determinou que provavelmente uma troca interna para ela seria um processo onde ela teria maior chance de sucesso, principalmente se você já teve uma negativa de visto de estudante também, tá? Então, através da nossa conversa, a gente estabeleceu que corremos, na verdade, para tentar achar um programa para ela, onde, dentro daquele período inicial de até 6 meses da data de entrada dela, ela tinha ainda condições de completar um programa que é pré-requisito para ela ser aceita num programa de college, para então fazermos a troca interna. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Exatamente. Então, tive essa informação de que eu não ia poder estudar, perdi muito tempo nisso, apliquei pelo Brasil, tive o visto negado porque não tinha vínculos, e realmente eu não tinha.
E então cheguei aqui pra Celina, Celina, me salva, me ajuda, o que é que eu posso fazer, né? E aí foi como você falou, essa informação de que eu teria o direito de estudar os 6 meses mudou tudo, Sim. né? Que era o que estavam dizendo que eu não tinha. Sim, então, aí fizemos todo esse processo que você falou, aplicamos e... Então agora tá respirando, tá tudo indo bem. Muito bem. Excelente. Vamos lá, em relação à Elisa, né? Nós fizemos a consultoria ainda quando eu estava no Brasil, na verdade. Esse tempo você não consigo achar, Sim, né? Me achar aqui no escritório. Eu estava com a Elisa lá no Rio de Janeiro. Então tá. Então, Elisa, conta um pouquinho como é que surgiu a sua história com o Canadá, por que vir para o Canadá e como é que tá sendo? Tá sendo. Bom, vamos começar lá atrás. 2016, na verdade, um pouquinho antes, eu comecei, claro, Canadá, né? Aquela coisa, era o sonho da minha mãe conhecer o Canadá, aquela coisa, a gente sempre, né, ficava com aquilo na cabeça. E a minha irmã, com você, fez também todo o processo dela, te encontrou e tal, e aí veio morar aqui no Canadá. Em 2016 a gente veio visitar ela, eu e minha filha, minha mãe e meu pai. E aí a semente ficou plantada, visitamos, conhecemos, ficamos encantados, e aí comecei a dar uma pesquisada, ver o que se ia ser bacana pra gente aqui ou não, para realmente pensar em se mudar. E aí, decidido isso, eu, marido e filha, conversamos com a Celina um ano atrás, né, março. Sim. E aí a gente começou a traçar estratégias para o que fazer, qual era o melhor caminho, né, para vir para cá. Então, decidimos, depois de muito pensar e muitas estratégias bolar, que eu viria, eu já tinha ideia de fazer um college, né, aqui, e aí eu viria, eu tinha ideia de fazer, na verdade, 2, porque a minha profissão no Brasil, as datas de entrada para eu fazer um college aqui, relacionado a ela, eram só mais para frente, as datas eram difíceis de entrar. Então, o que a gente decidiu, né, fazer um outro curso antes e entrar no Canadá, né, começar a estudar, criar o vínculo e tudo, antes do curso original que eu quero, que eu vou começar daqui a pouco. Então, eu vim fazendo Pathway, né? Que é o preparatório de inglês, certo? Para ser aceito na faculdade. No college. Entrei como turista, fiz esses 6 meses iniciais como turista, acho que nem chegou a 6 meses, não chegou. Foi quase. E aí, enfim, fui aceita pelo college e estamos aqui. O que acontece, tá? No plano da Elisa, né? Infelizmente, né, aqui... Não, infelizmente, lá no Brasil, a profissão da Elisa não é tão bem remunerada, certo? Exatamente. Então, né, trabalhar como professora, tá? Infantil. Então, o que acontece, tá? É muito importante também a imigração entender o que a Elisa quer estudar no Canadá, tá? E, na verdade, o que o programa que ela estudaria aqui vai agregar ela profissionalmente para que ela tivesse maior empregabilidade no Brasil ou que ela pudesse ter crescimento, né, dentro da área dela. E a realidade o investimento que você ia fazer no curso, né, não compensaria no final, né? Assim, o seu salário, na verdade, não ia compensar. Exatamente. Então, isso seria também um ponto, talvez, de bastante negativa, né? Assim, em relação a, qual seria, em realidade, a possibilidade da Elisa retornar ao Brasil no final do seu curso? A gente vai ver que o custo do curso ia ser muito superior ao que ela ia conseguir, na verdade, fazer de salário depois lá na frente. Então, com isso, né, eu falei, olha, nós temos algumas coisas em relação à comprovação financeira, a comprovação de laços, entre outros detalhes. Talvez a melhor ideia, já que você tem uma certa pressa, então, em ir também o quanto antes, exatamente. né? É você realmente chegar no Canadá, como visitante mesmo, né? Com seu ETA. E através... Na verdade, eu já tinha. Sim, eu visto. tinha, mas meu marido tirou o Verdade, ETA, é verdade. O marido não tinha, tirou o ETA através do passaporte português. Isso. Então, a ideia foi de trazê-los o quanto antes, ok? Para depois, então, fazermos a troca internamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, a Elisa já está estudando no curso, né? O marido já está trabalhando e a filha também chama Olivia, já está também na escola, né? Como está sendo a adaptação da Olivia na escola? Maravilhosa. Super fácil, né? Não, então, esse início, esse período inicial de turista, né? Que ela estava como turista, foi muito bom para ela ir também entrando aos poucos no ritmo canadense, né? No ritmo, conhecendo gente e tal. Então, quando ela agora entrou, no início do ano, entrou na escola, foi assim... incrível, ela do português começou a falar aqui inglês, agora já está totalmente... Quando ela chegou aqui, ela tinha alguma coisa de inglês?
tinha na escola, mas assim, não tinha. Tinha aula na escola. Ela chegou com 5 anos. Então, sabia algumas coisinhas, já entendia alguma coisa, mas realmente de trocar ideia, de interagir, não. Agora tá. Ela teve que fazer o ESL na escola ou não? Ela entrou diretamente com a turma? Ela entrou na turma, mas lá agora ela está tendo, ela e outros alunos também que estão entrando também, estão tendo uma hora, eu acho, 40 minutos de ESL, mas assim, tá acompanhando super bem, tá tudo dando muito certo. Ótimo. Já tá trocando as palavras, inclusive, fala português, aí solta o inglês. Elisa, estão perguntando a sua idade. Minha idade, quase 40. 39. Ok, perfeito, viu? Ó, gente, a questão da idade não é um empecilho para quem quer vir estudar no Canadá, ok? Muita gente fala, eu tenho já acima de 35, eu não tenho mais chance. Não, vamos lá. O que pode acontecer se você está pensando em uma imigração diretamente através do Express Entry, que foi a pontuação que nós fizemos inicialmente, talvez você não pontue bem o suficiente. Por quê? Você começa a perder, né, pontos 5 a 6 anos por ano, 5 a 6 pontos por ano após ter completado 30 anos. Então, sim, aos 35, você já perdeu, né, alguma coisa bem significativa. Não quer dizer que você não possa tentar vir como estudante e, através, né, do estudo, você abrir outros caminhos, que é o que nós estamos fazendo, na verdade, com o perfil da Elisa. O marido já está trabalhando, certo? Então, através do trabalho dele, existe uma possibilidade até de aplicar para um processo de residência permanente através de uma oferta de trabalho pela província, certo? Juntamente, né? E o seu marido, como é que tá esse andamento de residência permanente para ele? O meu caso é muito parecido com o seu. Eu sou psicóloga no Brasil e a minha profissão também não é bem remunerada. E ainda mais que eu trabalhava com psicologia social, então vocês imaginam. E aqui eu estou estudando recursos humanos na BCIT. Não é muito distante do que eu já fazia, né? São áreas muito afins. E acaba que eu tô tendo essa oportunidade de juntar as duas coisas e tá sendo maravilhoso. O meu marido, ele é personal trainer no Brasil, ele é formado em educação física e ele é faixa preta de jiu-jitsu, então aqui ele tá muito bem, obrigada. E também com muitas possibilidades, né? Assim, infelizmente, como a gente fez esse processo interno, eu não pude aplicar junto, ele não pôde aplicar para o Work Permit junto comigo, porque eu apliquei por um college privado. Então, a gente quando eu fiz a mudança para a BCIT, aí que a gente pôde aplicar para o permit dele. E aí, então, a gente o que acontece, tá? Calhou, na verdade, do programa que a Marina queria fazer, né? Abrir, né? Antes dela começar o programa na instituição privada, tá? Então, com isso, ela teve muita sorte, ela conseguiu, já com o Study Permit em mãos, se enquadrar no outro programa, tá? Então, acabou que o timing foi muito bom em relação a isso. Então, assim, como é que você descobriu quanto tempo de pathway você precisava? Eu, descobri diretamente na instituição, né, que eu fiz. Vocês recomendaram, essa instituição tem lá um testezinho online que você faz, mais ou menos, ver o seu perfil, o seu nível, né? E aí depois a instituição te confirma se é aquele nível mesmo ou não. Enfim, quando a gente chega aqui, a gente faz um teste para ter certeza onde que a gente vai começar. Tá, perfeito. Você fez assessoria através da 3RA? Foi. Então, tinha também o teste da 3RA, onde você provavelmente fez 2 testes de escola diferentes para ver aonde você se encaixava. Marina, você já estava aqui. Como foi feito, então, aqui? Para você descobrir? Eu também fiz toda a assessoria com a 3RA. E aí, quando eu te procurei, você falou, não, tem essa possibilidade de você ir para a Grayson, estudar na Grayson, faça o teste e veja como você tá, né? Porque como eu perdi muito tempo por todo esse processo, foi muito corre. É isso. Foi bastante. Não faça igual ela, não deixe em cima da hora, nada. Isso. Mas também, tipo, a culpa não foi minha, porque eu fui mal assessorada. Fui mal assessorada e uma informação que não é a correta, né? Eu poderia estar estudando desde quando eu cheguei aqui, tá? Então, quando fui fazer o teste, assim, deu tudo certo. Eu precisei de 2 meses de pathway e acabou que era o tempo que eu precisava e deu tudo certo. Tá. E assim, vocês já estão aqui há algum tempinho, né? Com certeza vocês já conheceram outras pessoas também que estão passando pelo processo ou que passaram. Tá? E assim, as pessoas ficam surpresas quando vocês contam que vocês conseguiram fazer isso tudo internamente, não tendo que sair e voltar para o Brasil aplicar de lá? Muita gente me pergunta. Mas você não voltou para o Brasil? Você, como assim você fez aqui dentro? Né? Não sei com você, mas sempre alguém me pergunta. Como assim?
Ué, você não voltou? Não, tô aqui. É a mesma coisa. Porque acontece que, tá? Não sei porquê, tá? Mas alguns oficiais de imigração, até mesmo alguns consultores, comentam que não é possível fazer a troca internamente, né? Eu tenho hoje apenas 2 convidadas aqui, além de muito mais clientes que a gente faz essa troca interna diariamente. O que é importante você entender, você precisa se encaixar perfeitamente no que a imigração exige que você faça, tá? Então você precisa chegar como visitante aqui, você tem até 24 semanas de estadia, você precisa cumprir com os pré-requisitos dentro desse prazo e aplicar. Então, ele é possível, portanto, que você siga exatamente, né, os requisitos que a imigração exige que você faça. Certo? Seguindo passo a passo, seguindo direitinho. Me fala um pouco, em relação a custo de vida, vocês estão assustadas ou já estavam preparadas com o quanto vocês iam gastar aqui? Bom, no meu caso, eu já meio que estava preparada, porque eu já tive, né, a minha irmã já morava aqui há um tempo e tal, então a gente já meio que fez esse estudo antecipado, e eu, sinceramente, comparando, a gente acaba comparando, né, com o Brasil. E o que a gente vê no Brasil, quando eu saí, tá tudo muito caro lá. Então, assim, se a gente for comparar, agora meu marido ganhando em dólar canadense, né, se a gente for comparar, aqui acaba, no fim das contas, sendo mais barato, né? Mas, enfim, agora, ele trabalha, né, na mesma profissão que ele fazia no Brasil, certo? Sim, exatamente. Então, se for fazer essa comparação diretamente, o salário dele aqui hoje é melhor? Se for fazer essa comparação com o cargo que ele tem hoje, o salário é muito melhor do que o mesmo cargo no Brasil. Sem dúvida, isso com certeza. Se fosse o mesmo cargo, ele certamente... Em relação, Davi? É muito melhor. É muito melhor? Tá. E vocês já conseguem sustentar, na verdade, o dia a dia de vocês com o que os maridos fazem aqui, ou ainda precisa trazer dinheiro do Brasil? No meu caso, ainda tem que trazer um pouquinho, porque eu também ainda não estou trabalhando. Então, a ideia é começar a trabalhar logo. Mas eu começando, a gente já fechou. Tá. E você, Mariana? No meu caso, eu também estou trabalhando, então a gente consegue manter o nosso dia a dia com o nosso dinheiro, mas ainda precisamos para pagar o college. Porque assim, o que acontece? A pessoa que está fazendo o college só tem direito a 20 horas de trabalho por semana, tá? Então, essas 20 horas representam, a um grosso modo, em torno de $1.000 por mês, né? Então, assim, $1.000 é suficiente para você pagar a sua faculdade? Não, não é. Ele pode ser só ajuda de custo, né? Mas ele não necessariamente você consegue, na verdade, zerar suas contas em relação ao Brasil, né? Tá, então assim, eu vi uma pergunta em relação ao Open Work Permit do cônjuge, tá? Então, no caso da Elisa, sim, a gente pode aplicar para o Open Work Permit do marido juntamente com o processo dela na troca de status. Por quê? Ela cumpriu o pré-requisito do Pathway, tá? Ela, antes das 24 semanas, ela recebeu a carta de aceitação, confirmando que ela removeu as condições para ser aceita na instituição, e a instituição é uma instituição pública, tá? Então, ela vai fazer através de uma instituição pública, então a gente não teve problemas em relação a aplicar ou não o Open Work Permit do marido dela. Em relação à Marina, foi feito em 2 etapas. Por quê? Inicialmente, pelo curto tempo que a Marina tinha, né? E com criança aqui, com toda a mudança aqui, o ideal não era retornar ao Brasil, onde ela tinha uma negativa. A ideia era tentar fazer uma troca de status internamente. Então, o passo mais rápido, na verdade, foi se inscrever em um programa, certo? Que a exigência era um pouco menor para que ela pudesse ter ainda o pouco tempo que sobrava para ela cumprir o pré-requisito, né? Ela ia começar a estudar na escola privada para depois, então, né, quando a instituição pública abrisse a inscrição, aí ela se inscreveria. Mas calhou que o timing dela coincidiu, então ela não precisou nem ter começado a instituição privada. Então, essa é a diferença entre as duas, tá? Então, com a Elisa, a gente aplicou junto, com a Marina, não, tá? Uma pergunta um casal com filho pode ir para fazer college? Não, certamente. As duas têm filhos aqui, né? O caso da Marina tem somente 2 anos, certo? Então,
vai para a creche ainda, e no caso da Elisa, a Olivia já está indo para a escolinha, né? Sim. Então, que é uma coisa muito boa na parte financeira, porque né, já é escola pública e tudo mais, isso conta bastante. Exatamente, exatamente. Outra pergunta é, aplicando o visto do Canadá, dá direito à entrada e saída, tá? Vamos lá, dá direito sim, ok? O que que acontece? Hoje elas receberam o permit, que é uma permissão grande de estadia no Canadá, ok? O permit em si não te dá direito a entrar e sair. Porém, você tem um visto no seu passaporte, ou com o visto americano você tirou o ETA, que te permite entrar e sair também, tá? Só uma observação, o ETA é uma autorização eletrônica para você entrar no Canadá, ok? Ele não serve para você continuar aqui, estendendo ele para ficar, ok? Ele é só uma autorização para você entrar, então isso é muito importante. Quem pode tirar o ETA é quem tem um visto americano válido, ou quem teve um visto canadense concedido nos últimos 10 anos, tá? No caso da Elisa, passaporte português também faz o ETA e aí você consegue entrar no Canadá também. E o ETA é super simples, né? 7 minutos, 5 minutos você faz ali online, né? Então é super simples, tá? Vamos lá. Curso com COP na Grace dá direito ao Work Permit do cônjuge? Não, tá? Infelizmente não, por esse motivo, né? Que a gente não conseguiu aplicar para o marido da Marina. Na verdade, eu aconselhei eles a não tentarem. Diante a negativa que já tivemos no Brasil, né? E a situação um pouco conturbada na entrada deles aqui, eu falei, gente, olha só, não vamos arriscar. Vamos pelo que é certo, né? A gente já tava assim, né? A gente já tava tentando resgatar a Marina. Então eu falei, vamos esperar um pouquinho, deixa ela começar, né? Começar o curso. Quando ela conseguir se inscrever na instituição pública, aí a gente puxa o Davi. E no final, com o filho pequeno também, dificilmente ele ia trabalhar. Então, o tempo dele estava focado no pequeno, tá? Vamos lá. College privado pontua no Express Entry? Sim, o college privado ele pode te ajudar a pontuar no Express Entry. Você pode aumentar o seu nível de escolaridade com ele, tá? E se for um college privado, onde você recebeu um degree e você completou ele aqui no Canadá, ele pode te dar de 15 a 30 pontos, dependendo da duração do seu programa. Então, sim, isso é uma possibilidade, tá? Em relação à residência permanente, o que vocês estão já planejando em relação a isso? Vocês já estão fazendo o IELTS, começando a olhar algumas coisas ou não? Peraí, eu acabei de entrar na faculdade, estou respirando ainda, depois eu penso. Bom, mais ou menos, lá e cá, porque com isso que você já até comentou, né, do Gabriel, meu marido, a gente já teve agora, poxa, acabamos de chegar, calma, respira, não, mas pode ser BC PNP. Então, ele mesmo, se for por ele, né, ele que vai ter que estudar e fazer o IELTS, e aí ele já tá meio nervoso, porque ele acha que o inglês dele não é tão bom e tal, enfim, mas é uma coisa que a gente já começou a se mexer para justamente pintar a possibilidade, ele já tá pronto para poder aplicar. O que acontece? Teve uma vez que eu fiz um workshop aqui, e, se eu não me engano, eram 56 pessoas participando. Eu perguntei, gente, quem aqui já está no processo de residência permanente? Ninguém levantou a mão. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, o que está acontecendo? Né? Porque eu acho que muitas vezes você vem e é tanta coisa, é tanta espera, tanta ansiedade, e no momento que você... Ok, comecei minha faculdade, eu não vou começar a pensar no processo de residência permanente. Só que, por outro lado, o que acontece? As cotas vão preenchendo, né? As regras vão mudando. Então, assim, não tem um momento ideal. O momento é ideal no momento que você se encaixa no programa. E você tem que começar a correr atrás de proficiência de inglês, de repente você tem que começar a fazer equivalência de diploma, saber quais são as suas possibilidades em relação aos programas, porque às vezes o cliente fala assim, eu tô me matando de estudar inglês e francês. Quando a gente olha, na verdade, não importa quanto de inglês ou francês você tenha, você não se enquadra no programa pelo Express Entry. Seu programa é um programa federal que nem exige equivalência e nem exige inglês ou francês. Entende? Então é um pouco complicado, tá? A gente tem que começar a fazer essa programação o quanto antes para que não haja tantas surpresas lá na frente. Isso, né? É uma surpresa por dia, né? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Wagner. Estudo numa área de gestão de TI e tenho experiência de trabalho como Train Conductor. Ok, 5 anos. Pontuo para o PNP? De Alberta, mais especificamente. Wagner, a gente tem que olhar, na verdade, entre outras informações, tá?
se a sua experiência de trabalho é aqui no Canadá ou não. Eu tenho que pegar a descrição das funções que você exerce para saber se você se enquadra dentro do NOC 0 ao B. No programa de Alberta, se você possui o Open Work Permit, está acompanhando o estudante, a sua experiência de trabalho não conta. Então, assim, cada província tem um programa diferente. E cada hora eles fazem atualizações em relação a isso, tá? Então, eu sugiro que você faça uma consulta para que eu possa olhar detalhadamente, ok? Vamos lá. A pergunta é, com 18 anos, cursando high school no Canadá, pode aplicar no Express Entry? Vamos lá. O programa de Express Entry, ele te pontua por fatores como idade, nível de escolaridade, experiência de trabalho, proficiência no inglês e francês. Então, você com 18 anos, provavelmente você não fez nenhuma faculdade, você está fazendo high school aqui no Canadá. Sem uma faculdade, sem experiência de trabalho, você não se qualifica, você não consegue chegar nos pré-requisitos mínimos para você se enquadrar no Express Entry agora, ok? Tem uma pergunta aqui que é, Celiana, teve uma palestra no meu college com os agentes do IRCC e ela comentou um LMA que é free e sai em uma semana. Como faz para aplicar para esse tipo? Serve para quem já está trabalhando para o empregador? Ela comentou que é LMA e só para suporte do Express Entry. Vamos lá. Esse LMA, ele não sai em uma semana. Quem dera se saísse, tá? Provavelmente você ouviu errado, ok? Esse LMA, ele é um LMA de forma permanente. O tempo de processamento dele é em torno de 12 a 16 semanas. Realmente, o empregador não tem que pagar aquela taxa de $1.000, ok? E ele te dá 50 a 200 pontos no processo do Express Entry, ok? Perfeito. Então, só fazendo, né, um resumo em relação à troca interna para que vocês possam entender, tá? Se você está aqui no Canadá, você entrou com o seu ETA ou você está aqui como visitante, como vai funcionar? Você tem que obedecer, tá, da data da sua entrada, um prazo de 24 semanas. Você precisa ter completado um programa que é pré-requisito para ser aceito no programa de college. Se você conseguiu completar esse programa, recebe o certificado de conclusão, recebeu o carta de aceitação, onde menciona que você completou um pré-requisito e foi removida essa condição, existe a possibilidade, sim, em fazermos isso internamente. Agora, se você entrou fazendo um pathway, porém, no meio do caminho, você decide e faz a prova da faculdade, você passa pela prova da faculdade, isso não é mais um pré-requisito que você cumpriu para ser aceito. Então, nessas condições, você não consegue fazer a troca internamente. A sua documentação, ela realmente vai para o Brasil. Outra coisa, troca interna, não existe biometria. Tá? Tudo bem que vocês fizeram até antes de dezembro, tá? Não ia ter de qualquer forma para elas, mas o processo feito internamente não tem biometria ainda, pelo menos, tá? Se começarem com a biometria para esses casos, será feito através do Service Canada, mas eles não instalaram os quiosques ainda, então, por enquanto, nada acontecendo, tá? Ok. Tem alguma dúvida que vocês têm, que as pessoas te perguntam? Não, eu só quero enfatizar a parte da idade que Tá. você falou, porque realmente isso foi uma das primeiras questões que, na minha cabeça, pô, estou velha, estou quase com 40, não sei o que, vale a pena, não vale? Vale, 40, vem, cara. Na semana que vem, né, nós vamos ter, na verdade, 2 convidados que receberam a residência permanente acima de 40. Tá? Então é para mostrar, gente, assim, a idade às vezes é assustador, né? Depende da sua mentalidade. O que você está pensando? De repente não se encaixa diretamente no processo de residência permanente, de repente não. Porém, você tem outras formas, certo? Um vem estudando, outro vem trabalhando, a gente vai batalhando dessa forma, né, para você conseguir entrar no programa de residência permanente. Vamos lá. Pergunta aqui. Estou fazendo pathway e minha esposa virá em junho com meu filho para o Canadá. Eles virão com ETA como eu vim. Estamos preocupados com a passagem deles na imigração. Alguma dica? Bom, eles podem confirmar a imigração que eles estão entrando, certo? Para te visitar ou para te acompanhar, que você está fazendo um curso no Canadá, tá? Não tem nada de errado nisso, não tem por que mentir sobre isso. Então, bem simples. Agora, quem estiver vindo como visitante, aconselho vocês a terem uma passagem de volta.
tá? É muito importante você apresentar que você tem uma passagem de volta. Não importa, você pode comprar com os 180 dias da entrada, tá? Que seria o prazo máximo da sua estadia aqui como visitante. Mas venha com a passagem de volta, porque o oficial quer ver que você tem um tempo de saída. Te pediram para ver a sua passagem, não? Perguntaram, você volta quando? Aí a minha passagem estava ali de volta, garantida. Tá. Então, E no seu caso, você mostrou esse de um mês, aí foi que lascou tudo, né? Depende também do humor do oficial, né? Tem uns que não perguntam nada e tem outros que querem saber, né? O meu aconselhamento é, se você tem intenção de fazer a troca internamente, ok? Você tem a carta, né, já da sua escola de inglês, apresenta essa carta, não tem nada de errado. Vocês não estão fazendo nada de errado, não é jeitinho que vocês estão fazendo, tá? A imigração permite que façam esse processo de virem estudar, né, o inglês, o pathway, depois que você pode fazer a troca interna. Não tem nada de errado nisso, não é jeitinho, porque eu ouvi muita gente falar, você tá dando jeitinho no processo. Não é jeitinho, tá lá no manual, é só ler e entender a interpretação dele, ok? Então não tem nada de errado sobre isso. Vamos lá, pathway com início em maio, entrada com ETA. Meu college inicia em janeiro. A permissão vai até outubro. Como ficam os últimos meses do ano? Vamos lá. Se você entra em maio, em teoria, você vai poder ficar aqui até novembro, certo? São 6 meses, tá? O que precisa acontecer? Antes de novembro, né? Você precisa ter dado entrada já na sua troca de status. A troca de status internamente tem levado em torno de 90 dias, ok? Era um prazo de 30, foi para 45, 70 e pulou para 90. Você pegou os 90, eu peguei. né? Você pegou também. Pegou 2 vezes. Exatamente. Então, tem que ter em mente que existe essa possibilidade, sim, de você ficar um tempo aqui dentro, sem fazer absolutamente nada, esperando a faculdade começar. Tá? Então, venha com o financeiro preparado para isso. O que é muito importante vocês entenderem? Entrar no Canadá como visitante, com ETA, é para o meu perfil? É melhor para o meu perfil ou não? Tem vezes que é melhor você aplicar no Brasil, chegar aqui com a documentação toda certa. Porém, dependendo da sua empregabilidade, do curso que você quer fazer e da sua atual empregabilidade, às vezes, o risco é aplicar no Brasil. Certo? Então, assim, não estou falando para ninguém sair vendendo tudo, sabe? Olha, eu vendi tudo, eu não tenho mais nada, eu não tenho para onde voltar, eu tô indo para tentar. Não é isso, gente. Cada perfil é um perfil diferente, ok? Não interpretem isso de forma errada, tá? Vamos lá. Estou vendo um curso co-op de 2 anos. É aconselhável entrar com passagem de volta? Ou por tratar de um curso de 2 anos, só preciso comprovar renda para comprar a volta? Se você faz um programa, tá, que tem uma duração acima de 1 ano, você já não precisa ter a sua passagem de volta, tá? Então, somente para quem vem fazendo um programa abaixo de 12 meses, a sugestão é sim que você venha com a passagem, porque já aconteceu com alguns clientes que o oficial mandou comprar passagem para deixar entrar no Canadá. Aí pagaram bem mais, tá? Então, não façam isso, ok? Vamos lá, as perguntas aqui. Qual a comprovação financeira que devo fazer ao aplicar para o Study Permit que será processado no Canadá, tá? Em relação a valores, não vai mudar muito aplicando do Brasil ou do Canadá. O que a gente sugere seria em torno de $1.000 por mês para cada membro da família. Então, no caso delas, que são 3 pessoas, são $3.000 por mês, vezes 12 meses, $36.000 canadenses para o primeiro ano da estadia, mais o valor integral do primeiro ano do curso e 3 meses de saldo em conta para a gente comprovar. E caso vocês precisem usar, na verdade, algum custeador, vocês podem também adicionar a documentação do custeador para esse fim, ok? Então, isso pode ser feito, né? Aplicado do Brasil, são 4 meses, tá? Pergunta aqui. Apliquei para a Humber e já tenho todos os pré-requisitos exigidos. Não recebi a LOA ainda e a entrada é em setembro. Qual seria o melhor caminho? Esperar o Study Permit no Brasil ou ir para o Canadá e dar uma entrada no visto por lá? Olha, se o curso começa em setembro, se fosse do Brasil, você teria que dar a entrada 4 meses antes, seria maio. Ok? Então, você tem que correr atrás, pergunta à agência, na verdade, se você tem uma agência, ou diretamente a Humber, quanto você vai para receber essa carta de aceitação. Eu não sei se seria ideal para o curso que começa em setembro, você vir aqui para o Canadá. Até porque,
Se você entrar no Canadá e essa documentação for processada fora, você vai ter que sair de qualquer forma, fazer a biometria, que agora está sendo uma dorzinha de cabeça, tá? Você vai ter que fazer a biometria para poder retornar. Então, às vezes fica um pouquinho mais complicado. Eu acho que seria melhor você aplicar no Brasil e correr um pouquinho com isso, ok? Pergunta deles vamos lá. Farei um pathway de setembro a dezembro, irei com ETA e já tenho carta condicional para o college iniciando em janeiro. Como e quando faço a troca de status em Inside? Você só pode fazer a troca de status uma vez ter completado, né, o pathway. Então você recebe a certificação, né, que você terminou o programa para você poder aplicar, tá? Meu college começa em setembro, tem como eu dar entrar no visto estando no Canadá? Tem, né? Só que questão de biometria, talvez você tenha que sair, tá, gente? Então, depende, caso a caso, entre em contato com a gente. A nossa equipe está preparada para olhar o seu perfil, para poder te assessorar. Em alguns casos, a equipe consegue resolver facilmente. Outros casos, olha, faz uma consulta com a Celina, porque de repente seu caso é um pouquinho diferente. A gente precisa alinhar algumas informações antes de você tomar a decisão de fazer isso internamente ou não. Mas deixando bem claro, a troca interna, mandatoriamente, você tem que cumprir um programa pré-requisito, que é mais conhecido como Pathway, que elimina a necessidade da prova, né? Tá. Quanto tempo de Pathway você fez? 2 meses. 2 meses, porque Isso você já tinha o inglês alto, né? Já, mas isso até é bom de mencionar, porque quando eu fiz a tal provinha, que eu lembrei para a instituição, eles sugeriram, faz 3 meses. Aí, pelo o meu inglês, que eu já conheço, né? E pela prova, eu falei, não, vou fazer em 2 meses. Precisando, eu faço outro. Mas e foi batata, porque deu tudo certo, eu entrei e foi o tempo para aplicar direitinho para começar a faculdade em dezembro. Então, encaixou tudo muito bem encaixado. Então, até o melhor é se fazer, com certeza, sempre aplicar o mais rápido possível que você puder, né? Enfim, para não depois não passar um pouco do prazo e aí a coisa embora. E o seu, Mariana? Eu também fiz 2 meses, mas não que o meu inglês seja tão bom, mas como eu apliquei para o COP, aí não precisava ter um nível tão... O programa que a Marina aplicou é um programa de uma instituição privada, então a exigência era menor, certo? Então foi o que, na verdade, a gente conseguiu encaixar no perfil dela naquele momento, tá? Vamos lá, tem uma mensagem da Margarete. Oi, Celina, tudo bem? Você atendeu minha filha Camila e ficamos muito satisfeitos. Excelente. Muito obrigada, Margarete. Muito obrigada, Camila. Que bom, né, que a gente consiga atender a expectativa de vocês e está caminhando, então, para um resultado positivo em relação ao permit da Camila. Vamos lá. Devo comprar passagem de volta, sendo que faria um pathway de 6 meses, condicionado ao college de 2 anos, tá? Eu não tenho o nome da pessoa que fez essa pergunta, mas eu diria o seguinte, um pathway de 6 meses, eu não sei se a gente vai conseguir fazer uma troca interna. Né? Por quê? Você só tem 6 meses para ficar aqui. Se o seu pathway são de 24 semanas, você não consegue concluir, receber a carta de conclusão, carta de aceitação, tá? Então, para quem me fez essa pergunta, minha sugestão é estude mais inglês no Brasil, tenta reduzir esse período, idealmente para 16, no máximo 20 semanas, tá? Que aí ainda dá tempo, apertado, mas ainda dá tempo de você fazer uma troca internamente dentro do prazo das 24 semanas. Ok. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente pelo e-mail do Contact, que é contact@ime-canadá.com. Nós temos uma equipe aqui, tanto no escritório de Vancouver, quanto de Toronto, Rio de Janeiro e agora em Fortaleza para atender vocês, né? A equipe está preparada para te dar o suporte inicial. Precisando de uma consultoria, a gente pode fazer também, onde eu vou analisar o perfil de vocês. Muitas vezes você já tem um perfil que não precisa mandatoriamente vir fazer pathway ou estudar no Canadá, você pode aplicar diretamente a residência permanente, mas muitas vezes, né, a pressa de chegar o quanto antes, né, Elisa, faz com que as pessoas queiram vir o quanto antes, fazendo até o pathway sem a necessidade, na verdade, porque ela já tem um inglês super bom para isso, mas dependendo do perfil, a gente vai fazer o assessment individualmente, ok? Entre em contato com a gente, semana que vem a gente vai voltar com uma outra live, imigração, tá? Acima dos 40 anos, e se vocês tiverem, né,
perguntas, manda pra gente. Se tiverem dicas, né, do que vocês gostariam de ver nas lives, manda pra gente também, que a gente vai programando para os próximos, ok? Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, tá? É muito bom tê-las aqui, compartilhar um pouquinho, né, com o público a experiência de vocês. E nos vemos, então, daqui a pouco no processo de residência permanente. Com certeza. Certo? Bom, vamos ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.